Quero começar esse vídeo já comentando sobre Santo Agostinho. Ele nos escreve uma frase muito importante que diz: Fizeste-nos para ti, e em que reto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Um autor desconhecido, ele complementa já essa frase, comentando exatamente em cima dela, dizendo: A alma que tem sede de Deus demonstra que já foi tocada pela graça, pois nenhum coração natural busca Deus por vontade própria. E em cima dessas duas teses que a gente tem, que são exatamente a mesma coisa, eu quero trabalhar justamente esse senso de necessidade do nosso coração por Deus, o nosso Criador. E nós vamos começar a falar disso. Recentemente, Deus me pediu algumas urgências, e de forma muito clara, tanto no meu espírito ministrando isso diretamente sobre mim, quanto através de pessoas que oraram por mim ou que sentiram de me falar algo em Deus. E em todas essas direções, Deus me pedia para tomar alguns posicionamentos diferentes, para começar algumas coisas e para deixar algumas coisas para trás, em um senso de urgência, de necessidade, de prontidão. E pela sua graça suficiente e misericordiosa, ele também começou a me mostrar algo urgente. E hoje eu vou falar dessa urgência com vocês também, porque eu creio que essa não é limitada a mim, e como ele me deu uma uma boa explicação do seu próprio texto e me expôs a sua palavra, eu gostaria de compartilhar hoje com vocês. E por isso, nós iremos a Salmos 42, versículos 1 e 2 somente, para a gente começar aqui. Então, o título dessa mensagem diz: Anseio por Deus. Subtítulo: Ao regente do coro masculino dos filhos de Corá. E o texto começa da seguinte forma: Assim como a corça anseia pelas águas correntes, também minha alma anseia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e verei a face de Deus? Então, a gente tem que primeiro dividir isso para a gente entender o que está sendo dito de forma mais complexa do que só uma leitura por cima. Então, vamos ler isso agora dividindo as partes. O texto começa dizendo assim como a corça, e é importante que você entenda o porquê o salmista aqui escolhe a corça. Se a gente lesse o capítulo inteiro, a gente entenderia que o salmista se encontra numa situação difícil e que a corça encaixa em tudo que ele vai dizer. Mas aqui, para o que a gente quer, a gente tem que tratar a corça relacionado a essa sede, que é o ponto onde eu quero chegar. A corça é um animal muito pequeno. Essa corça que está sendo dito, da família dos cervos, de uma espécie em específico, ela é uma corça que chega a ter seus 60 centímetros, 30 centímetros. Ela é muito pequena. E ela é praticamente uma presa fácil de todos os animais ali. Então essa corça, ela vive fugindo, ela vive correndo, ela continua sempre se deslocando dos lugares onde ela está, porque ela não pode permanecer ali. Então ela é frágil, e o autor está expondo ele como frágil. Só que essa corça, por tanto correr, por tanto fugir, ela tem uma necessidade de beber água. E algo interessante é que a corça, ela sempre está em locais áridos, secos, de grande calor. Então é um animal que sofre com isso, que mesmo vivendo ali, ele precisa de tomar água para se manter hidratado, para se manter bem. E é justamente isso que o salmista está tratando, de um animal que precisa de água. E aí o texto continua: anseia pelas águas correntes. Ansiar não é um sentimento de gostar, de, ok, talvez seja bom tomar água agora. Não é um sentimento de, oh, eu gosto de água, ou qualquer coisa do tipo. Está falando que ele anseia, é uma necessidade acima de qualquer coisa. Isso tomou um senso de urgência na mente daquela corça. E quando eu estava estudando sobre isso, eu fui entender melhor como funcionava esse sentimento para a corça e para outros tipos de animais também. E para nós mesmos, o nosso sangue, ele engrossa quando a gente não tem água suficiente do nosso corpo, ele começa a engrossar. E
o nosso organismo ele se regula para que quando isso aconteça, ele envie para nós um sinal de ok, nós temos sede. E isso na corça é enviado com uma sensação muito brusca. Então, quando ela recebe esse sinal do próprio cérebro dela falando você precisa de água, isso toma um senso de urgência gigantesco nela. E a partir daquele momento, não interessa mais se ela está com medo de ser caçada, não interessa mais se ela está com fome, não interessa mais o horário, interessa que ela tem urgentemente que beber água. Ela passa a ansiar aquilo de uma forma estrondosa. Eu preciso de água. E assim, ele vai continuar o texto mais uma vez. Também a minha alma anseia por ti, ó Deus. Assim como a corça, esse animal, anseia por águas correntes, também minha alma anseia por ti, ó Deus. Então o salmista ele está se colocando no lugar em que ele está dizendo: como a corça tem necessidade de água para ficar viva, eu tenho necessidade do Senhor para ficar vivo. Esse é o lugar que o salmista está se colocando. Minha alma tem sede de Deus, vírgula, do Deus vivo. E é muito importante se atentar a essa vírgula e esse comentário, porque ela separa algo de simplesmente um Deus distante, um Deus lá longe, um Deus completamente separado da criação, e ele nos coloca agora como do Deus vivo, ou seja, de um Deus relacionável, de um Deus que emite vida, de um Deus que conversa comigo, de um Deus que me ouve, de um Deus que me entende, de um Deus que se relaciona. É desse Deus que minha alma tem sede. Quando irei e verei a face de Deus? E já trazendo algo que vamos comentar, eu gostaria que você pensasse: até quando nós viveremos sem a presença de Deus? Até quando viveremos sem esse anseio por Deus? Sem o anseio de ver a face de Deus e se relacionar com esse Deus vivo? E assim nós podemos continuar e dar seguimento. Vamos falar sobre o salmista de forma detalhada. O subtítulo do texto nos diz: ao regente do coro, Masquil dos filhos de Corá, ou seja, a autoria desses salmos é de um dos filhos de Corá. O que é Masquil? Masquil é um cântico, uma canção de entendimento ou de sabedoria. Então, o subtítulo está nos dizendo que isso é um louvor que demonstra grande sabedoria por parte do autor e do que ele escreveu, dos filhos de Corá. Corá é um personagem da Bíblia que estava na história de Moisés, portanto, um homem real, que ele não seguiu a Deus, mas os seus filhos seguiram. Portanto, a sua descendência se tornou parte dos levitas, e eles eram responsáveis pelo louvor dentro do templo, pelo movimento de adoração, e eles conduziam o povo e o tabernáculo a esse lugar de adoração e louvores. Então aqui a gente tem isso. E esse homem, esse levita, ele não está no templo. Por quê? Porque eles foram exilados desse lugar. Eles foram invadidos e eles foram forçados a irem para outras terras, para outro lugar, onde eles não tinham mais o templo e onde eles não podiam mais viver adorando ao seu Deus. Então aqui esse salmista, ele está chorando e se quebrantando e dizendo: Senhor, eu tenho saudade. Senhor, eu tenho sede de ti. Eu tenho saudade dos tempos onde eu estava te adorando dentro do seu templo, dentro da sua presença e provando do Deus vivo. E isso é muito importante para você entender por que ele levanta esse clamor tão sincero e tão bem pensado de dizer: assim como a corça anseia pelas águas correntes, também minha alma anseia por ti, ó Deus. E aqui eu já quero começar dividindo algo. Eu não me interesso com o quanto você ama a Deus. Para essa mensagem não me importa isso. Amor é algo muito relativo, é algo muito complexo, é algo muito instável,
Você pode dizer que me ama sem nunca ter me visto, e isso pode ser uma verdade, porque afinal amar também é um mandamento, mas em que proporção você vai me amar, a gente sempre vai ter uma variável. Você pode dizer que me ama, mas será que você me ama como um parente próximo? Eu diria que não. Então eu não quero saber se você ama a Deus e o quanto ama a Deus. A pergunta aqui, ela é outra. Deus, ele é uma escolha, um momento, ele é uma opção dentro do seu dia, ou Deus é uma necessidade intrínseca da sua alma, do seu corpo? Deus se tornou um elo de vida para você. Essa é a pergunta que eu estou fazendo. Porque é isso que o salmista está traduzindo. Ele está dizendo: minha alma anseia por ti. E eu quero deixar isso dentro da sua cabeça, rondando ela, para que você se avalie, se julgue e entenda se Deus tem sido realmente uma necessidade para você. Sabe algo interessante sobre água? Quem gosta de água, quem bebe água de vez em quando ou durante o dia, pode negar a água. Eu posso pegar um copo de água, posso oferecer a essa pessoa e ela pode dizer: não, agora não, eu tô bem. Quem anseia por água é incapaz de negar água e busca por ela, procura por ela. Não é mais uma questão de aceitar ou não, é uma questão de procurar incansavelmente por água. É um nível de sede diferente que nós estamos tratando. Um tempo atrás, para deixar isso claro, eu fiz um jejum um pouco mais longo e esse jejum, como alguns outros, eu decidi fazer ele completo, sem água e sem alimento. E quando eu cheguei no terceiro dia de jejum, para mim os 2 primeiros dias são os mais difíceis, no terceiro dia eu paro de sentir fome, mas no terceiro dia eu comecei a sentir de fato sede, de fato vontade de líquido, de beber água, de me hidratar. E eu vivi aquele dia como um dia normal. Mas no quarto dia, eu acordei por conta disso. Eu estava com uma sede real, uma sede que me acordou pela manhã. E quando eu acordei, a primeira coisa que eu me lembro é de um gosto terrível na minha boca. Parecia que tinha uma gosma quente, rígida dentro da minha boca. Tem uma pregação do Marcos Telles que eu gosto muito, que ele diz sobre o cheiro da morte. E naquela experiência parece que eu estava sentindo o gosto da morte. E eu me lembro de querer tomar água e eu sempre tenho uma garrafa do lado da minha cama e eu não podia tomar água. E aí eu fui até o espelho do meu banheiro e eu olhei a minha língua e era muito estranho, porque a pouca saliva que tinha dentro da minha boca, ela tinha formado como se fosse poças. O pouco que tinha sobrado tinha se juntado. E era um gosto horrível e era uma necessidade extrema de beber água. E se você me oferecesse um lanche durante aqueles próximos dias que eu estaria de jejum e naquele momento, ou você me oferecesse meio copo de água, eu certamente escolheria meio copo de água. E esse jejum ele parecia interminável. E tudo que eu queria não era comer algo, era beber algo. A sede realmente foi comprovada em mim que é uma necessidade do meu corpo. É esse nível que talvez a gente tenha que ter de saudade, de dependência, de amor por Deus. É esse vínculo. Até aqui, talvez você já entendeu algumas coisas, já pensou algumas outras. E se eu te perguntasse agora, você quer água? Você diria, sim, eu quero água. Eu quero essa água. Independente do que ela seja, independente do que você vai falar, eu quero essa água. E sabe o que é interessante? Quando você chega nesse estágio, você não ganha água. E para exemplificar isso, eu quero falar da mulher samaritana com vocês.
E nós iremos para João 4 e leremos um pouco, mas, em resumo, em um momento da história, ela vai virar para Jesus e ela vai dizer: Senhor, eu quero dessa água. E Jesus não vai dar água para ela. E é por isso que eu quero falar disso com vocês. Então vamos ao texto a partir do versículo 4. Ele vai dizer: E era-lhe necessário passar por Samaria. E é engraçado porque essa necessidade, ela não é uma necessidade obrigatória de rota. Não era porque ali era o único caminho. Inclusive, esse era o caminho menos usado. Talvez um caminho mais distante. Mas Cristo define como necessidade passar por Samaria. Ele coloca na rota dele do Uber que ele precisa dessa parada. E ali eles vão. Chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade que Jacó dera a seu filho José. Então a gente está apontando para Gênesis. Havia ali o poço de Jacó. E cansado da viagem, Jesus, em sua condição humana, sentou-se junto ao poço. E era cerca da hora sexta. E a hora sexta aqui, ela diz respeito a meio-dia. Então eu quero que vocês imaginem Jesus cansado de uma viagem, chegando e se sentando do lado de um poço, no sol escaldante de meio-dia, após uma longa caminhada. E o versículo vai continuar. Então veio uma samaritana tirar água. Uma mulher, estranhamente, está sozinha e ela vem tirar água no ponto mais quente do dia. É isso que o texto está querendo nos dizer. E Jesus lhe disse: Dá-me um pouco de água. Versículo 8 vai nos revelar algo, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, então Jesus estava sozinho, um homem sozinho. Disse-lhe então a mulher samaritana: Como tu, um judeu, pedes a beber a mim, que sou samaritana? E antes da gente continuar o versículo, o que eu quero deixar muito claro? É que aqui existem muitas coisas, muitas camadas que devem ser vistas. Jesus era um homem judeu e ela era uma mulher samaritana. O povo judeu e o povo de Samaria eram inimigos, não se batiam. Eles criam em coisas parecidas, mas viviam vidas completamente diferentes e separadas. Se a gente tivesse que trazer para a atualidade, a gente poderia simular que um seria a Ucrânia e o outro seria a Rússia no dia de hoje. Sabe? Não dá certo, não se junta. E além dessa diferença, ainda era um homem conversando com uma mulher, o que naquele tempo e naquela cultura era algo completamente diferente, não acontecia. Então um homem judeu está falando com uma mulher de Samaria e está pedindo para ela tirar água do poço para ele. E ela vai dizer, né? Então a mulher samaritana: Como tu, um judeu, pedes de beber água a mim, que sou uma mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Versículo 10. Jesus lhe respondeu: Se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz: Dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E aqui eu quero que você olhe da imagem como se você fosse essa mulher. Você acabou de chegar no poço, você talvez também está cansada desse sol, você está carregando suas vasilhas, os seus baldes para levar água. Você chega, tem um homem, você não espera que ele fale com você, é um judeu ainda por cima, e ele te pede água. E você, confusa, replica a ele, você responde a ele, e você fala: Como você pede isso a mim? E no instante que você responde ele volta com uma questão completamente diferente para você, dizendo ter algo de Deus, e agora esse homem te oferece água. Veja se não é uma situação confusa para essa mulher. Se ela não está completamente pensativa nesse momento, tentando entender. Esse homem acabou de me pedir água. E agora ele está falando de me dar água. E está falando sobre o dom de Deus. Quem é esse homem? O que que ele está falando? E Jesus responde: Se conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então a mulher, no seu senso de curiosidade, ela vai dizer: Senhor, tens como tirar água? Eu imagino ela olhando e olhando para ele não tinha nada ali naquele momento. Como que você vai poder tirar água? E olha, Jesus, e olha, enfim, sem nome aqui,
o poço é fundo, não tem como você estender a sua mão e pegar água. Pois de onde você vai tirar então essa água viva? Esse é o diálogo que está acontecendo naquele momento. Então, talvez é que ela tenha sido um pouco educada, talvez ela tenha sido um pouco debochada, talvez ela só esteja tentando realmente entender a situação. E aí, ela agora, referente a essa frase que Deus diz ser o dom de Deus, ela vai dizer: Por acaso você é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como também os seus filhos e o seu gado? E Jesus responde: Quem beber dessa água, ou seja, a água deste poço, a água que Jacó bebeu, voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ou seja, a água que eu estou oferecendo, ela vai matar a sua sede, ela vai colocar uma fonte dentro de você que vai continuar correndo água. Águas correntes. E agora a mulher, ouvindo isso, não sei com qual tipo de sentimento, ela diz: Senhor, então me dá dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha que vir aqui tirá-la. E sabe qual é a beleza dessa última frase dela? E nem tenha que vir aqui tirá-la? É porque ela ainda não compreendeu o que ele está dizendo e com quem ela está falando. Porque claramente aqui Jesus não está falando de água, água realmente líquida, água potável, água que bebemos. Ele está falando de algo diferente. Mas Jesus, em sua infinita graça, em sua infinita paciência, ele já estava trabalhando. E ele vai explicar para essa mulher. E aí nós vamos continuar. Sabe, lembra que eu disse que ela pediria água e Jesus não daria? É o que acontece. Ela acabou de falar, me dá dessa água. E Jesus vai responder esse pedido com isso. Então Jesus lhe disse, vai, chama o teu marido e volta para cá. A mulher, eu não sei como ficou a mente dessa mulher. Mas ela deveria estar muito confusa, porque ele acabou de oferecer água para ela, ela finalmente diz que quer essa água e ele diz: então busca seu marido. Vamos continuar e a gente já fala sobre isso. E a mulher respondeu: Não tenho marido. Então Jesus afirmou: Foste sincera dizendo isso, que não tem marido. Pois já estivesse 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Então, além dela ter tido 5 casamentos, 5 esposos, e Jesus ainda está apontando que o relacionamento que ela tá, ou ela não é casada e está com esse homem, ou ela é uma amante ainda desse homem. Isso disseste com verdade. E a mulher lhe disse: Senhor, vejo que és profeta. E o que eu quero que você entenda? Jesus faz uma pergunta, ela responde, e Jesus começa a contar a vida dela para ela. E nesse momento ela olha e fala: Não tem como esse homem saber dessas coisas, se não for realmente por meio de Deus. Não tem como ele ter esse tipo de conhecimento. E ela diz: Vejo que és profeta. E aqui ela vai começar algo diferente. Mas antes da gente comentar sobre essas coisas que ela ainda vai falar, eu gostaria de falar duas coisas importantes para vocês, que vocês têm que perceber aqui. Quando Jesus fala, busca o seu esposo e ela diz a verdade, Jesus estava colocando o seu próprio dedo na ferida daquela mulher, no erro daquela mulher, no pecado daquela mulher, apontando ele para que ela tivesse consciência da sua condição espiritual, consciência da sede que ela estava, dizendo para ela: Olha, eu preciso expor isso para te curar. Deus quer curar ela, não é por maldade que ele está fazendo isso. Ele está colocando a mão na ferida para que haja cura. E ele começa tocando ela. Então eu preciso que você entenda que não existe transformação e não vai haver água sem antes você encarar o seu pecado cara a cara. Não vai haver água.
Em segundo ponto, eu quero que você entenda, como ela agora já entendeu, que existe uma diferença entre a sua sede humana física e a sua sede espiritual. E mais do que isso, todos esses relacionamentos dessa mulher eram tentativas frustradas de preencher um vazio na alma dela, um buraco na alma dela, algo nela que aquelas situações não preencheriam. E Deus está falando para ela: o que você precisa, eu posso te dar e vai finalmente fechar isso. O que eu tenho preenche isso. A satisfação que você precisa, somente algo divino pode te dar. Ele está dizendo para ela: a sua maior carência nesse momento que você realmente precisa não é de água que você possa de fato beber, não é água mineral. Não é a água que você veio buscar nesse poço. O que você precisa não é de afeto humano para preencher esse buraco que você tem. O que você precisa é uma reconciliação com Deus. Então, quando ela fala, eu quero água, Jesus começa um processo com essa mulher. E ela, ao escutar tudo isso, ela entra em um modo de defesa. E ela vai dizer no versículo 20: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Ou seja, eu não sei o que eu devo fazer, eu não sei se eu tenho condição de organizar a minha vida. Então Jesus lhe disse: mulher, crê em mim. A hora vem em que nem neste monte que estamos, nem em Jerusalém nós adoraremos ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus, ou seja, o povo escolhido por Deus em quem ele tem manifestado durante todo esse tempo a sua glória e o seu poder. Mas virá a hora, de fato, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai no Espírito e em verdade. Porque são esses adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. E ela olhando para isso, ela vai responder: eu sei que o Messias que se chama o Cristo vem. E quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. E antes de nós seguirmos ainda para o verso 26, eu quero que vocês encontrem ainda o terceiro ponto dessa conversa, desse diálogo que está acontecendo. Jesus olha para ela nesse momento e diz: eu estou quebrando todas as barreiras que você criou. Apesar de eu ser homem e você ser uma mulher. Apesar de eu ser judeu e você ser uma samaritana. E apesar de você achar que a sua adoração tem que ser em um lugar específico, eu não concordo com isso. Então, é um homem falando com uma mulher, um judeu falando com uma samaritana, e agora ele ainda está ensinando para ela que a adoração que ela está dizendo não diz respeito a um templo, a uma igreja, não diz respeito a um local, a um horário determinado. Não é sobre o culto que acontece na sua igreja, o lugar, o momento que você deve buscar a Deus. Ele está falando para ela que ela deve começar a buscar a Deus em espírito, porque Deus é espírito, e em verdade de coração, ou seja, sem inventar nada. É isso que Deus está falando para essa mulher. Então Deus acabou de tocar todos esses pontos. E o que ele quer com essa mulher? O que Deus quer tocando a ferida dela e mostrando para ela que ela tem dependências emocionais e que ela está usando outras coisas para preencher um lugar que aponta para Deus e falando sobre a adoração que Deus quer mostrar para essa mulher desde o começo de Cristo, dessa conversa. Jesus está querendo se revelar a ela. Jesus está querendo se mostrar àquela mulher. Porque até esse momento, a frase dela sobre ele é: vejo que você é um profeta. Somente isso. Ela ainda não entendeu com quem ela está falando. Mas no verso 26, Jesus vai responder a ela, mas vamos ler o 25 novamente. A mulher respondeu: sei que o Messias que se chama o Cristo vem, e quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Ou seja, neste momento, talvez eu consiga, eu entenda o que eu tenho que fazer. E Jesus olha para ela e fala: e Jesus lhe disse: sou eu o que está falando contigo.
Esse Cristo que você espera sou eu, quebrando todos os dogmas sociais. Eu tô bem na sua frente dizendo o que você tem que fazer. Consegue pensar tamanha experiência que essa mulher viveu? Consegue entender o lugar que ela se encontra? Jesus, desde o começo da conversa, da primeira interação, quando ele pede me dá água, ele estava construindo toda uma situação, uma jornada para que ela se auto-reconhecesse e fosse curada do seu pecado e dos seus erros. Jesus estava tratando ela querendo se mostrar. Então eu quero que você entenda que essa conversa e toda essa estratégia que Jesus tratou foi querendo revelar-se para ela. Esse era o destino. Mas existia um pedágio ali no meio, que era ela entender a miséria dela, a graça e o tanto que ela tinha que ter sede para conquistar aquela água, para que ela pudesse valorizar e compreender a salvação que estava sendo oferecida para ela naquele momento. Águas que de fato matam a sede. Jesus, desde o começo, está oferecendo para ela águas que matam a sede. Agora que você diluiu essa informação e que já teve um entendimento melhor, eu quero falar um pouco com os bobos, e talvez não seja você, ou talvez seja. E para isso eu gostaria que a gente voltasse no entendimento do texto do começo, onde o salmista está dizendo que a alma dele anseia por água. Ele diz: assim como a corça anseia pelas águas correntes, também minha alma anseia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei e verei a face de Deus. E sabe o que ele está gritando? Sabe o que esse texto nos diz? Sabe o que o salmista está deixando tão claro e evidente? Algo que está escancarado. Pare de tentar matar a sua sede espiritual com outras águas. Pare de tentar substituir, de correr atrás. Você pode ficar até à vontade, você pode até tentar, mas não vai resolver. E eu vou exemplificar para vocês o que eu quero dizer. Se você pensar, a água salgada, ela é muito parecida com a água doce. É um líquido tão transparente quanto, com uma densidade parecida, se comporta de forma igual, cabe no copo da mesma forma, ocupa o mesmo espaço. Aparentemente e visualmente falando, é a mesma coisa. Mas quando você bebe, não mata a sua sede. Pelo contrário, te causa mais sede. E tem muita gente fazendo isso. Eu espero que você não seja esse bobo. E para não ficar nas minhas palavras, eu gostaria que a gente fosse agora para Jeremias 2, versos 13, que vai dizer: porque o meu povo, ou seja, aqueles que me adoram, que deveriam me adorar, aqueles que me têm como Deus, cometeram quantos delitos? 2 delitos. Primeiro, eles me abandonaram. Quem? Quem abandonaram? A fonte de águas vivas. Eles abandonaram a minha fonte de águas vivas. Segundo ponto, e cavaram para si cisternas. O que é cisterna? Cisterna é um buraco que é cavado no chão com o objetivo de reter a água da chuva ou a água usada em alguma outra coisa que é derramada ali. E ele vai dizer: e cavaram para si cisternas, cisternas furadas. Em outra tradução diriam cisternas rotas, que não retêm água. Ou seja, ainda essas cisternas que foram cavadas no chão têm furos, rachaduras, por onde a água ali derramada escorre para debaixo da terra. E elas não retêm água. Então vamos ler de novo para a gente entender. Porque o meu povo cometeu 2 delitos. Eles me abandonaram a fonte de águas vivas, a fonte de águas correntes, a fonte de água que jorra, e cavaram para si cisternas, cisternas furadas, que não retêm água.
E aqui eu gostaria de deixar muito claro para você o que eu estou dizendo. João, consegue deixar claro? Consigo. Quando você sente vazio, você corre para o poço de água que jorra eternamente ou você procura entretenimento? Quando você sente a solidão, você vai direto aonde? Você procura pessoas, né? Em vez de procurar Deus. Quando você sente frustração, você vai direto para a cisterna e procura conquista. Quando você sente insegurança, você vai direto nessa cisterna furada e você procura dinheiro. Quando você é tomado pelo tédio, nessa situação, o que você faz? Você busca a fonte de águas vivas? Ou você procura estímulo? Quando você sente dor, a dor que aperta a alma, a dor que consome o peito, a tristeza, o que você faz? Você abandona Deus e corre para a sua cisterna e procura por distração. Eu espero que você não seja esse povo. E sabe o que isso tudo está dizendo? Pare de procurar satisfação. Pare de procurar preenchimento em outras coisas. Chega. Chega. Sabe, o texto do poço, para você entender por que eu estou dizendo chega. O texto do poço ele se encontra em João 4, e João é um livro cronológico. As coisas estão em ordem. Mas se a gente for para João 7 agora, o mesmo Jesus vai estar nos dizendo algo assim no verso 37. No último dia da festa, o dia mais importante. O que o texto está deixando claro? O último dia da festa é o dia mais importante. E nesse momento importante, Jesus se colocou em pé e exclamou. Ou seja, no momento mais importante da festa, Jesus ele se levanta para falar algo importante. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz a Escritura, rios de água viva correrão do interior de quem crê em mim. Mais uma vez falando que aquele que beber dessa água, que conhecer esse ser, vai ter dentro dele uma fonte de águas vivas que corre infinitamente. Ele disse isso referindo-se a quem? Ao Espírito Santo, que os que nele crescem haveriam de receber. Porque o Espírito ainda não havia sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Hoje nós sabemos que ele já foi. Na cruz, quando ele diz que está tudo consumado e entrega a sua alma, o véu do templo se rasga e o Santo dos Santos agora, a presença do Senhor, a Arca da Aliança, que simboliza a presença do Espírito Santo, agora está aberto para que possamos acessar esse lugar. Então isso já se cumpriu. E tem gente que ainda não entendeu e está procurando água em outros lugares. Quando Jesus está deixando muito claro que nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos ansiar pelo Espírito Santo. Precisamos ter sede do Espírito Santo. Saudade, amor fraternal, amor completo por Ele. Vamos avançar? Vamos então para Jeremias 29. E no verso 13, ele vai nos dizer algo muito importante. Vós, o povo de Deus, me buscareis e me encontrareis. Quando me buscardes de todo o seu coração. Ah, João, é 90%, é 95%, é 99%. Não, é vocês me encontrarão quando me buscares de todo o seu coração. E eu quero que vocês se atendem ao verbo buscar. Vós me buscareis. Ou seja, existe uma procura. Em outro lugar, Deus vai dizer que ele quer ser encontrado. Quando o salmista escreve, ele diz: quando irei e verei a face. Existe um movimento por nossa parte necessário. Então aqui ele diz: vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo, completo, o coração. Quando ansiarem, quando o seu coração ansiar por mim. E eu me deixarei ser encontrado por vós, diz o Senhor. E então
mudarei o vosso destino. Entendeu o que eu quis dizer? Todo o seu coração é suficiente. 90% não é. E vamos lá. Nesse ponto, eu quero que você já tenha entendido algo também. Mas se não entendeu, eu vou falar ele de forma completa. A sede, o anseio real, ele te empurra, ele te compele, ele te leva direto para a fonte. Não é possível ficar no mesmo lugar. Tem muita gente que já começou em direção à fonte, mas tem voltado no caminho ou já voltou. Tem muita gente que anda em círculos infinitamente. E andar em círculos, fazer a mesma coisa, não vai te levar a lugares diferentes, nem trazer coisas diferentes. Para ir até a fonte, você só pode parar quando você chegar nela. João, eu tô indo em direção à fonte. Tá mesmo? Então vamos lá. Para aqueles que são os cristãos, a Bíblia nos deixa muito claro que existem 2/3 pontos que nós precisamos ter. O primeiro deles é a oração. Você tem orado? E se você me responde sim, e as suas orações são: bom dia, Deus, abençoa meu dia e me protege no trânsito, e que eu possa voltar seguro para casa e cuida da minha família. E na hora de dormir, você ora para Deus agradecendo, falando: obrigado pelo meu dia, me dê uma boa noite de sono. Se essas são as suas orações, você é um sugador. Você não entendeu quem é Deus. E isso não é a oração que você deveria fazer. Você pode sim fazer elas. Mas se essas são as suas únicas orações, você não é nada mais do que um sugador. Segundo ponto, ler a palavra. Você lê a palavra? Você come dela? Você conhece ela? Ou você diz que esse é o seu livro da vida, o manual, o livro do conhecimento, e você continua lendo só os salmos de bênçãos e buscando só aquilo que é interessante, lendo, nossa, Deus morreu por mim na cruz, que bom, e esquece todas as responsabilidades que você tem. O terceiro seria o jejum. Mas eu não vou falar sobre ele, sabe por quê? Porque se você não ora e não lê a palavra, você também não vai fazer jejum. É impossível começar por ele. Porque você é sustentado por Deus nisso. E se você não ora e não lê a Bíblia, você não vai ter Deus. E para aqueles que oram e leem a Bíblia, e não estão fazendo jejum, vocês já sabem que vocês têm que fazer. Então, eu nem preciso dizer nada sobre isso. Tem uma música que eu gosto muito, mas eu tenho muito medo de cantar ela. Eu tenho eu sou realmente confrontado por elas e deveria ser mais confrontados ainda por esses versos. Ela diz: "Eu acordo apaixonado, passo o dia te amando, vou dormir desesperado, e no meio da noite eu levanto te chamando". Vamos de novo. Eu acordo apaixonado, eu acordo ansiando por Deus, eu acordo desesperado por Deus, passo o dia te amando, passo o dia com Deus, gasto meu tempo com Ele, vou dormir desesperado, preciso, necessito de Deus, quero ter mais tempo com Ele, eu preciso. E no meio da noite acordo te chamando, levanto te chamando. Consciente do seu próprio pecado, da sua própria miséria, da sua sujeira. Será que isso é uma verdade em nós? Eu sou o principal alvo desse texto. Sabe, a sede humana, para exemplificar melhor para vocês, ela é gerada com base em muitos fatores, mas um deles, que é muito amplo, é o esforço. Se eu pedisse para você agora ir em um campo e dar 10 voltas nesse campo, a maioria de vocês chegaria na 10ª volta morto, colocando tudo para fora, expirando com grande dificuldade, querendo se sentar, deitar, se esticar no chão, desesperado por água, com a testa queimando e suando. E aí sim vocês teriam sede. Sabe por que eu tô falando isso? Porque se você tivesse correndo para Cristo,
talvez você já teria gerado sede. E talvez você já teria encontrado a fonte. E agora eu quero falar para um público específico, e essa verdade dói muito. E se você faz parte desse público, eu espero mesmo que você tome um posicionamento diferente. Mas muitos de nós, cristãos, que nos dizemos muitas coisas e que batemos ponto na igreja, que participamos do serviço, que já experimentamos um pouco dessa água, que já tivemos os nossos tempos de grande devoção e adoração a Deus, que em algum momento já adoramos a Deus em espírito e em verdade, que estávamos caminhando para um lugar. Muitos de nós temos voltado nesse caminho. E de vez em quando você toma um golinho dessa água, um pouquinho dessa água, e você se acostumou com isso. A beber de vez em quando. Talvez no domingo à noite, talvez de tempos em tempos quando você recebe alguma oração e Deus ainda tem graça por você. Talvez quando você tá triste, você decide buscar a Deus e Ele ainda te responde. E você não entendeu ainda que o seu corpo precisa de água sempre. Sempre. E aí, eu vou usar a expressão para você entender, você tem pedras nos seus rins espirituais. A falta de água tem gerado pedra nos seus rins. Porque você ainda não entendeu que você precisa beber água todo dia. Ou pior ainda, eu acho que você já entendeu. Você sabe, mas você não bebe água todos os dias. E aí, você vive nesse processo de sentir dor espiritual, de sentir vazio espiritual, necessidade por água, e por algum motivo que não é plausível, você continua se distanciando da fonte. E vivendo como se tivesse tudo bem, e não tá tudo bem. Não tá nada bem pra você, não tá nada bem. E o que eu espero é que você corra pra fonte imediatamente. E sabe, é muita falta de consciência ou de amor à vida esse comportamento. Não dá pra você viver sem água. Não dá. João, o que que essa mensagem tem que gerar em nós? Agora eu falo pra todos. 5 pontos. Então vamos lá. Primeiro ponto, dependência. Senhor, eu não consigo me sustentar sozinho. Eu não sou autossuficiente. Eu necessito de algo que somente o Senhor pode me dar. Segundo ponto, sede e fome. Eu não posso me contentar com uma espiritualidade superficial. E é necessário que eu tenha cada vez mais sede e fome de Deus. Paulo vai nos escrever que muitos de nós estamos ainda tomando leite, mas já era para nós estarmos comendo alimento sólido. Mas por conta do nosso comportamento e das nossas decisões, nós não estamos comendo alimento sólido. Busca. Esse ponto é muito importante. Eu não quero que você trate ele como um segundo plano, como um menos importante. Ele é importante. Eu disse isso para vocês. O salmista escreve: Eu irei à fonte. Deus diz que quer ser encontrado. Existe um movimento. Então, quando eu falo de busca, se eu estou sedento, eu caminho em direção à fonte. Onde está a fonte, não sei, só corre. No momento certo, Deus vai colocá-la na sua frente. Quarto ponto, arrependimento. Começar a entender em mim os lugares em que eu tenho enchido com outras águas, colocado água salgada, colocado cisternas, para preencher algo que eu só posso preencher no Senhor, assim como aquela samaritana do poço preenchia o vazio dela com outras coisas. Nós precisamos nos arrependermos disso. E o último ponto, o quinto ponto, desejo
pela presença de Deus acima das suas bênçãos. Nós sempre cantamos e falamos sobre isso, que nós queremos os pés de Jesus e não suas mãos, que nós queremos estar prostrados, e isso não é uma verdade. Muitas vezes não é uma verdade. E se você acha que Deus, ele é um meio para você se casar e ter a família perfeita, ou para você ter um emprego melhor, ou abrir sua empresa e ter o seu salário que você tanto quer, ou para que você possa viajar e conhecer o mundo, ou seja lá para que você anseia nessa terra. Se você acha que Deus, ele é um meio para isso, você não entendeu absolutamente nada. Deus é o prêmio final e tudo que você pode ansiar é ele. Sabe? Para resumo, a corça ela não procura por água, porque a água vai tornar a vida dela melhor. A corça procura por água porque sem água não há vida. É isso que eu quero que você entenda. É por isso que ela anseia por água. A gente está quase terminando e eu gostaria com vocês de voltar agora em João 4, no versículo 10, que nós lemos, e eu deixei para comentar algo aqui com vocês. Jesus, no verso 9, aliás, a mulher vai dizer: Disse-lhe então a mulher samaritana: Como tu, um judeu, pedes de beber água a mim, que sou uma mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Então Jesus vai responder: Se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias, e ele te daria a água da vida. O que eu quero que você veja aqui? Essa mulher, ela não entendia com quem que ela estava falando, mas mais do que isso, ela não sabia o que que ela estava perdendo. Ela não tinha entendimento do que Jesus estava oferecendo para ela e de quão bom era. Ela não tinha noção da amplitude daquilo. E talvez você aí não tenha entendido isso ainda. Do que Jesus hoje e desde antes está te oferecendo. Vamos para 1 Coríntios agora, capítulo 2, no verso 9. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que amam. Ou seja, tudo que você anseia, tudo que você precisa, tudo que você quer, é muito pequeno comparado àquilo com que Deus tem criado e preparado para você. Porque Ele te ama. Ele te ama. E você não sabe o que você está perdendo. Coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Outro texto, para isso ficar fincado dentro da sua cabeça. Isaías 55, no verso 1. Ó vós, todos os que têm sede, você, eu, nós, vinde às águas. E vós que não tem dinheiro, guarda isso, vinde e comprai e comei. Como comprar sem dinheiro? Vinde e comprai vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Ou seja, por que gastais o seu esforço, o seu tempo, tudo que você tem, qualquer moeda que você considera, naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode te satisfazer. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, útil, deliciai-vos com as finas refeições, com as melhores refeições. Que ele está dizendo aqui tudo que vocês têm corrido atrás não tem valor algum. A moeda de vocês não compra as coisas que elas precisam comprar. A moeda do céu ela é diferente, isso é para outra mensagem, isso é para outro momento. Mas ele está dizendo, comprai vinho, pão, comida, vida, alegria, sustento. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá.
Farei convosco uma aliança eterna, dando-vos as fiéis misericórdias, a fiel misericórdia de Deus, prometidas a Davi. Você acha que Deus cuidou de Davi? Deus está oferecendo a você e a mim as fiéis misericórdias que ele prometeu e cumpriu na vida de Davi. Sabe o que esse texto diz para você? E que esses últimos versículos disseram? Gasta tudo que você tem. Gasta a sua vida, gasta todo o seu esforço, gaste o seu tempo, as suas energias, o seu dinheiro, se necessário. Gasta tudo que você tem, correndo atrás do que realmente tem valor. Correndo atrás da água viva, correndo atrás do Espírito Santo, correndo atrás da verdade do Evangelho, daquele que morreu por você. Gasta a sua vida. Sabe, tudo que você tem procurado, tudo que você tem ansiado, tudo que você tem buscado não vai te satisfazer. E não, o João não está falando que você não pode ansiar por um trabalho melhor ou por outras coisas, mas isso não pode tomar o lugar de Deus no seu coração. Isso não pode ser a primazia. Você não pode ter mais sede por essas coisas do que sede do Senhor. E vai por mim, com a sede no lugar certo, o Senhor tem bênçãos para você, como está dizendo nesse texto. E agora, para finalizar, nós vamos ler o último versículo, que se encontra em Apocalipse, e vai fechar todo esse contexto. Apocalipse 21, verso 6. Disse-me ainda, ou seja, Deus aqui está falando com João, né? E Apocalipse é um livro muito complexo, porque parece ser um livro muito assustador, mas para aqueles que têm consciência de quem é Deus e do seu relacionamento com Deus, ele também passa a ser um livro belo. Disse-me ainda, está cumprido, Deus dizendo: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber de graça da fonte de água da vida. Aquele que vencer herdará essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Isso cobre tudo que nós falamos: preço, água, sede, fim, começo, vazio, qualquer outra coisa que você queira cobrir. Apocalipse 21 é o penúltimo versículo da Bíblia. E Jesus está falando sobre sede. Tenha sede de Deus. Escolha se você vai querer as águas da vida, ou como diz o versículo 8, você está disposto a enfrentar a segunda morte. Que Deus abençoe. E agora eu gostaria de orar para finalizar isso e que essa mensagem conduzida pelo Espírito Santo possa tocar seu coração. Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra que o Senhor trouxe primeiramente a mim. Que o meu senso de urgência, Senhor, pela busca a Ti, Pai, seja aperfeiçoado, Pai. Mas que eu também entenda que parte disso, e grande parte disso, também é responsabilidade minha. Senhor, eu te peço perdão pelos meus pecados, da quais o Senhor me mostra, toca com o seu dedo, espreme, Senhor, mas para que haja cura em mim. Te peço perdão, Senhor, porque muitas vezes eu tenho trocado o Senhor e tenho deixado que outro tipo de água, Senhor, por um momento, seja aquilo que, entre aspas, mata a minha sede. Por momento, Senhor, eu cavei cisternas, Pai, furadas, que não retêm suas águas, Pai. Mas, Senhor, eu estou disposto, Senhor, nesse momento, a me entregar completamente a Ti, para que o Senhor possa me encher de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim. De tudo aquilo que eu não vi, que eu não ouvi, que eu não posso, Senhor, imaginar. Pai, coloque em mim uma sede, Senhor, e naquele que escuta, Senhor, uma sede, para que possamos sempre correr para a fonte, Pai. E para que quando cheguemos nela, Pai,
nós possamos morar nesse lugar, Senhor. A corça, Senhor, talvez vai ter que correr para outro lugar para fugir, nós não. Ao encontrarmos a fonte, nós temos uma fonte que jorra pela vida eterna. Que assim como o salmista, Senhor, o Senhor seja a coisa mais importante. Que nossa alma anseie por Ti. Que no nosso dia, Pai, nós possamos necessitar do Senhor. E ter o Senhor em primazia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Fica aqui esse vídeo, se conclui. Se você puder deixar o seu like, se inscrever. E que Deus abençoe sua vida. E até uma próxima. Amém.